Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para o nosso vídeo número 3. Vocês já podem ver, me deu calor, já tirei o casaco, já ganhei bolo, a Guga tá lá fazendo um cafezinho pra gente. E aí a gente vai dar início agora porque a gente chama de micro-organização do estudo. Mas, Mari, o que é a micro-organização do estudo? Antes a gente estava lá escolhendo a macro-organização, ou seja, as disciplinas que nós iríamos estudar, os dias da semana em que nós iríamos encaixar, se nós iríamos dividir um dia da semana para cada disciplina, se nós iríamos colocar pontos de estudo de maior ou de menor dificuldade dentro das disciplinas. E aqui a gente vai trabalhar com a micro-organização, ou seja, escolhemos a disciplina que nós vamos estudar, escolhemos o ponto da disciplina conforme a maior dificuldade que nós iremos estudar. Como é que a gente vai estudar? A gente vai simplesmente sentar e ler a lei seca? Nanani, não, pessoal. Vamos lá? Vamos trabalhar agora. Quero que vocês separem aí, papel e caneta na mão, e eu quero que vocês separem em duas colunas. Numa coluna eu quero que vocês coloquem, vocês podem fazer isso daí também no Word, quem opera no Excel, quem maneja o Excel, pode trabalhar no Excel. Eu quero que vocês separem em duas colunas. Em uma coluna eu quero que vocês coloquem aquilo que vocês já sabem e aquilo que vocês não sabem. Então, aquilo que vocês têm média dificuldade e facilidade, vão colocar em uma coluna, e aquilo que vocês têm maior dificuldade em outra coluna. Por quê? Porque conforme for esse nível de dificuldade ou facilidade, vai ser a nossa ordem do estudo. Então, papel e caneta na mão, e a gente vai começar assim. Assuntos que vocês já leram, doutrina ou PDF alguma vez na vida, ou que vocês já assistiram a videoaula, que vocês dominam. Mari, dá um exemplo disso. Então, por exemplo, fundamentais, lá o artigo 5º da Constituição Federal, ou ainda o artigo 37 da Constituição Federal, ou também pode ser a Lei de Processo Administrativo, ou responsabilidade civil em direito civil. Geralmente os alunos dominam um pouquinho mais. Então, qual que é a ordem do estudo nesse caso? Então, a gente vai começar sempre, invariavelmente, realizando 10 questões daquele ponto de estudo. Mari, que horror, eu vou realizar 10 questões e não vou ter lido ainda o ponto? Sim. Por quê? Porque essas questões prévias, elas vão balizar o nosso conhecimento. Ou seja, a gente vai saber se aquele assunto está sendo pedido nas últimas provas e ainda como que ele está sendo pedido. Então, eu começo fazendo 10 questões. Faço as 10 questões, corrijo as 10 questões, posso ir fazendo uma a uma e corrigindo e marcando na minha lei seca as questões, ou ainda eu posso ir fazendo as 10 e depois voltar corrigindo. Se eu fiz 10 questões em 10 minutos, eu vou levar aí mais 30 minutos para corrigir essas 10. Às vezes, se eu não tenho conhecimento, eu posso levar até um pouquinho mais. Posso chegar até em 1 hora corrigindo essas questões iniciais. Depois de eu corrigir essas 10 questões iniciais e que eu já tiver marcado lá no meu vadimeco ou no meu caderno de lei seca os artigos mencionados nessas questões, ou ainda súmulas mencionadas, e aqui um parênteses, não deixem de marcar as súmulas. Por quê? Porque quando eu peço para vocês lerem súmulas, não raro vocês estão com todo o material de súmulas de vocês, do STF, do STJ e as súmulas vinculantes, sem nenhuma marcação. E aí o que vocês me dizem? Ai, prof, eu não entendo. Claro, tá lendo a súmula de maneira descontextualizada. Então, aqui é a hora. Marcou a súmula, marcou a lei seca, para onde que a gente vai? Legislação, leitura de lei seca. Fiz as questões, marquei a lei seca, eu vou ler a lei seca do ponto. E eu vou terminar com a doutrina ou com o meu PDF apenas naquilo que eu não sei ou que eu tenho dificuldade. Então, vamos supor que o ponto seja processo administrativo. Eu começo fazendo 10 questões de processo administrativo, eu marco na Lei 9784 de processo administrativo, eu vou para leitura da Lei 9784 de processo administrativo com essas marcações que eu já fiz, e eu termino lendo aí a doutrina ou o PDF para fazer uma leitura dinâmica de processo administrativo, ou ainda para costurar aqueles pontos que ficaram faltando relacionados a processo administrativo. Não esqueçam, sempre que o código ou a lei mencionar embaixo a súmula, vocês já vão lá na súmula e já destacam a súmula. Porque, novamente, fazer leitura descontextualizada de súmula não adianta nada.
E aí, pessoal, assuntos que vocês não leram ou que vocês não dominam, qual que é a ordem? Mari, aí eu vou fazer as questões só depois. Não. De novo, abre com as 10 questões, vai marcar na lei ou na súmula aquilo que é a resposta dessas 10 questões e aí aqui a ordem vai inverter, desculpa. Aqui o que a gente vai fazer? A gente vai ler primeiro a doutrina ou o PDF e depois a gente vai ler a lei seca quando houver. Então vamos supor um ponto que geralmente os alunos têm dificuldade, licitações. O que vai acontecer com licitações? Começa com 10 questões, marca na nova lei de licitações a resposta das questões, vai ir para a doutrina, o PDF, pode até ser uma videoaula a respeito de licitações e fecha com uma leitura da lei de licitações. Mari, mas eu vou demorar muito tempo. Não me interessa, não tem problema nenhum, pessoal. Por quê? Porque a gente vai partir do pressuposto com essa organização que eu estou trazendo para vocês, que tudo aquilo que a gente for estudar, depois a gente vai apenas revisar. A gente não vai ficar fazendo reconhecimento. Então, a gente não vai ficar sempre voltando para a base inicial. Então, a gente parte do pressuposto de que aquilo que a gente estudar, a gente vai deixar depois só para a revisão. E a hora de aprender é agora. A gente não vai postergar essa possibilidade do aprendizado. Terminada, então, a lei de licitações, Maria, e eu faço questões depois? Pode fazer. Quando forem pontos de muita dificuldade, a gente pode abrir fazendo questões e pode fechar fazendo questões também para ferir o ponto. Mari, mas eu vou levar lendo a lei de licitações 5 dias. Não tem problema. Então, eu abro sempre com 10 questões, leio a lei e fecho com 10 questões. No outro dia, de novo, abro com 10, leio o que falta da lei e mais 10 questões. Combinado? É essa a nossa ordem aqui no nosso vídeo número 3. Mari, uma outra dúvida. Quando a lei é muito chata, muito extensa, e a gente lê muito extensa ou porque traz muitas informações, como é que eu faço? Então aí vocês podem picar a lei. Vocês podem fazer 10 artigos, 10 questões, 10 artigos, 10 questões, sempre iniciando pelas 10 questões. E pode também fazer 5 para 5. 5 questões, 5 artigos. 5 questões, 5 artigos e assim sucessivamente. Bora testar? Minha sugestão aqui de dever de casa para vocês, papel e caneta na mão. Escolham aí para a gente fazer um teste. Uma lei que vocês já dominam e uma lei que vocês dominam. Ou pode ser um código, um assunto do código, pode ser obrigações em direito civil que vocês não dominam e pode ser responsabilidade civil que vocês dominam. Essa ordem que eu trouxe para vocês, sem esquecer. As questões, marca as questões na lei. Assunto que eu não domino, eu vou ir lá, então, para a minha doutrina primeiro e vou fechar com a leitura da lei. E posso fazer mais questões. Assuntos que eu já domino, eu leio a lei antes e depois eu vou para a minha doutrina. Combinado, pessoal? Com isso eu encerro aqui dentro do nosso prazo, até um pouquinho antes, com 8 minutos e 20, eu encerro o nosso vídeo 3 e vejo vocês no nosso vídeo 4. Que o nosso vídeo vai ser como, quando e onde realizar questões e eu vou falar daquilo que é super importante do nosso caderno de erros. Eu vejo vocês logo mais no vídeo 4. Super beijo!